Terceiro ano, olá oficial do professor Tiago aqui, nas nossas aulas de física. E a gente está aqui trazendo o capítulo de eletromagnetismo. Começamos isso com a lei de Ampère, na aula passada, onde nós juntamos a eletrodinâmica, que seria o elétron em movimento, com o magnetismo. Então a gente começou a perceber, junto com o Oersted, que esse movimento de elétrons num condutor, ele gerava um campo magnético ao redor daquele mesmo condutor, que ele chamava de um conflito. Então, na nossa live até chamei a atenção sobre o perigo, né, de estar próximo de linhões de energia, justamente por causa do campo magnético que é gerado ao redor. E nós estudamos o condutor retilíneo e vimos o campo que é gerado ao redor dele. E hoje nós vamos pegar esse condutor retilíneo e deixar ele num formato circular, que nós chamamos de espira. Vamos lá então, né? E você nunca se distanciando do seu livro didático, que é importante. Tudo bem, então pegando esse condutor, deixando ele num formato circular, como você está vendo aí na figura, o que vai acontecer? A gente vai aplicar uma corrente elétrica nele e a verdade é que, mais uma vez, um campo magnético vai ser gerado. Só que a gente não vai conseguir calcular exatamente o campo em qualquer ponto, como a gente fazia no condutor retilíneo. No caso, para nós aqui no nível do ensino médio, a gente só consegue calcular sem muita dificuldade o campo bem no centro da espira. A gente pode até enfatizar aqui que não é qualquer espira, é uma espira circular, porque nós temos espiras de qualquer formato, pode ser elíptico ou quadrada ou retangular. Então, como é que a gente vai perceber aqui? Primeiro, o sentido do campo magnético. Se você utilizar a regra da mão direita, ou seja, seguindo a direção da corrente, ou seja, na primeira daqui da esquerda, ela vai no sentido anti-horário, e se você posicionar o seu polegar na direção da corrente e envolver a espira com os seus demais dedos, você vai perceber que quando ela gira no sentido anti-horário, o campo magnético no centro, né, ele vai estar saindo em todas as direções. Enquanto que se a corrente estiver no sentido horário, que nem no da direita, você vai perceber ela entrando, ou para baixo, né, vamos dizer assim. Tá? Então a regra da mão direita continua valendo aqui. Deixa aqui eu enunciar a nossa equação. O campo magnético em uma espira, ele é proporcional à permeabilidade magnética do meio, que é o μ, né? Já vimos um pouquinho, quanto maior o meio se permite magnetizar, maior vai ser o campo. Também continua sendo proporcional à corrente, porque lógico, quanto maior essa corrente, maior o campo. Só que aqui eu tenho 2R, R sendo esse raio da espira, tudo bem? Então essa seria a nossa ideia aqui. Então, tá bom, mais uma vez eu não vou me preocupar com a dedução dessa equação, tá? Não é a nossa intenção aqui, você não vai ser cobrado por isso. Mas essa seria a ideia. Vocês conhecem todos essas grandezas, a única diferença seria o R, que seria o raio da espira. Muito bem. Podemos fazer uma analogia, já que nós temos o campo magnético, com o ímã, que tinha polos. Então, se você for perceber, olha, no caso dessa aí da espira que está sendo percorrido por uma corrente no sentido anti-horário, e você vai perceber que ela vai ter o campo se direcionando da esquerda para a direita. Bom, seguindo essa ideia de que a linha do campo está saindo aqui da direita, dando a volta lá no infinito e entrando aqui pela esquerda, então você consegue perceber que é como se fosse um ímã, só que tendo o polo norte para cá, para a direita, e o sul para a esquerda. Então, você precisa identificar
como é que estão as linhas de campo. Lembrar que a linha de campo sempre sai do polo norte e vai para o polo sul e volta pelo polo sul. Então está aqui os polos de uma espira. Depois de identificado a direção das linhas de campo, você consegue reconhecer os polos de uma espira. Aqui embaixo você está vendo essa mesma espira vista de frente. Então está aqui a da esquerda, sentido anti-horário. Então você vê a linha de campo no centro saindo do plano da tela. Enquanto no sentido horário, que é o da direita, aí, você vê as linhas de campo entrando no plano do papel. Se você junta várias espiras circulares, como você está vendo aí na figura, nós chamamos de bobina. Bobina chata, né? Porque as espiras todas foram achatadas. Então, isso é algo que é bastante utilizado, né, em muitos lugares. A gente vai ver em específico, né, uma variação disso, que seria o solenoide, tá? Mas você vê em transformadores um pouco dessa ideia aqui de uma bobina chata. Vários dispositivos eletrônicos. Muito bem. Bora, por exemplo, aqui, finalizarmos nossa aula. Olha o que diz essa primeira aqui. Uma espira de raio 20 centímetros. Eu já vou escrevendo aqui já os meus dados, tá? Ganharmos tempo. Temos o raio da espira de 20 centímetros. Está sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 3 A. Tá aqui. Calcule o campo magnético no centro dela, logicamente. O que a gente consegue calcular, no centro. Em qualquer outro ponto, seriam cálculos um pouco mais complicados para se fazer. Muito bem, eu sei que o campo magnético de uma espira, ele é μ vezes I sobre 2R. A única coisa que diferenciou do condutor retilíneo é a falta do π aqui, né? Muito bem, então a permeabilidade 4π vezes 10 a menos 7, que é do vácuo, a corrente é 3, 2 vezes R. Só que esse raio tem centímetro, ele precisa estar em metro. Então a gente divide por 100 e chegamos a um valor de 0,2. Muito bem. Bom, não tem necessidade, tá, de você substituir esse π, pode deixar ele aí mesmo. Então bora lá. 4 vezes o 3 ali em cima vai dar 12. 12 dividido por 2 lá de baixo dá 6. Então, com calma, nós temos o 6 aqui em cima, o π continua, vezes 10 a menos 7, e embaixo nós temos 0,2, certo? Então, 0,2, 6 dividido por 0,2 vai dar 30. 30π vezes 10 a menos 7. Bom, ajustando esse 30, né, puxando uma vírgula e diminuindo, ou aumentando lá em cima, na verdade, né, que 10 a menos 7 para 10 a menos 6 a gente está aumentando. Então está aqui. 3π vezes 10 a menos 6 Tesla é o valor do campo magnético ali no centro da espira. Muito bem. Uma outra situação, olha aqui. Duas espiras estão situadas no mesmo plano, elas são concêntricas, elas coincidem, né? E tem raios, a menor é 0,3π metro e a maior é 0,4π metro, sendo percorridas por correntes elétricas cujas intensidades e sentidos estão indicados na figura. Então, bom, a pergunta não apareceu aí, né? Mas ela quer saber qual a intensidade do vetor indução magnética resultante no centro das duas espiras. E a permeabilidade é a do vácuo, tá? 4π vezes 10 a menos 7. Então vamos lá. Primeiro, bora analisar cada espira. A primeira espira, se você for perceber, ela está no sentido anti-horário, perdão, horário. Então ela vai gerar um campo entrando. Então deixa eu colocar aqui o campo da primeira espira entrando. Vou chamar de B1 para não confundir a vida nossa. Bora calcular esse campo B1, que vai ser μ vezes I sobre 2R. A permeabilidade é do vácuo, 4π vezes 10 menos 7. A corrente que passa pela espira 1 é 0,6 A. Então 2 vezes o raio. O raio da primeira espira, da menorzinha,
é 0,3 π. Bom, você briga aí com a matemática. Esse cálculo todo, depois de cortar o π em cima e embaixo, vai dar 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá? Não é o valor que eu preciso ainda, tá? Isso é só da Aspira 1. E da Aspira 2? O campo magnético no centro da Aspira 2 também vai ser o mesmo cálculo, μ vezes I sobre 2R. A permeabilidade magnética no vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente na Aspira 2 é 0,2 A. Uma corrente um pouco menor. E o raio dela é maior, é 0,4 π metro. Então ela já está em metro, que bom. Você vai brigar aqui com essa matemática também. Isso vai dar 1 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tranquilo. Só que faltou determinar o que acontece com a segunda Aspira, né? Ele está com a corrente no sentido anti-horário. E no anti-horário, o campo ele vai estar saindo. Deixa eu colocar aqui o campo saindo. Esse aqui é o do Aspira 2. Campo gerado pelo Aspira 2. Então nós temos um campo entrando, outro saindo. Então nós, para calcularmos o campo resultante, vamos ter que fazer a diferença. Logicamente, vou ter que pegar o maior e subtrair do menor. Então vai ser o campo 1 menos o campo 2. O campo magnético da primeira 4π vezes 10 a menos 7 e da segunda 1 vezes 10 a menos 7. Então o campo resultante aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Muito bem. Ele pergunta... ele só quer saber o valor, tá? Só que se ele perguntasse se o campo resultante está saindo ou está entrando, você perceberia, olha lá. Se o campo B1, que é o que está entrando, é o mais intenso, o campo resultante também estaria entrando, tá? Mas ele não pediu isso nessa questão. Bom, essa seria a ideia. Bons estudos para vocês. Abraços.